Olá, meu nome é Anastácia, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Linguística, faço pesquisa em Linguística Funcional Centrada no Uso, no grupo Discurso e Gramática, e sou orientanda da professora Maria Maura Cesário, e vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. A linguística é uma ciência que estuda compreender a língua, sua estrutura e os processos que estão na base de sua utilização, ou seja, busca compreender processos como o armazenamento do conteúdo linguístico, porque a gente faz esse armazenamento quando estabelecemos características comuns entre os elementos do mundo e os organiza em categorias. Fazemos isso também com os elementos linguísticos, como as palavras, as expressões e os padrões gramaticais. Por exemplo, a palavra árvore. Quando ouvimos ou falamos essa palavra, temos a referência de um vegetal com troncos e folhas, que são características mais comuns, mas eu posso pensar em uma árvore diferente daquela que as outras pessoas pensam, e ela continua sendo uma árvore. Acontece de forma semelhante com o armazenamento dos elementos da língua, como nomes que damos às coisas, suas características ou ações e eventos realizados. Também armazenamos expressões e padrões, e não só unidades, como letras e palavras. Por exemplo, na frase, Pedro chutou o balde. Podemos estar nos referindo literalmente a uma pessoa, o Pedro, chutando, batendo o pé no objeto, o balde. Porém, o mais comum, talvez aquele que você pensou, é associarmos a expressão chutar o balde a alguém que desistiu de algo, cansou daquilo. Dessa forma, não temos mais a associação com o significado do verbo e o objeto balde. Assim, a teoria da linguística funcional associa o conhecimento linguístico ao uso do falante, o que significa que o acesso a cada unidade na mente do falante, quando ele busca entender algo ou expressar algo, é afetado pelo uso da língua. O estudo que nós fazemos é sobre a expressão de repente, que aparece na língua portuguesa a partir do século XVI e é usada até hoje. Intuitivamente, você entende o significado dessa palavra e talvez não esteja entendendo o porquê de um estudo sobre ela. Porém, podemos fazer usos diferentes dessa mesma palavra, e isso acontece com muitas outras palavras. Por isso, investigamos como isso aconteceu e como, com o passar dos séculos, ocorreu essa mudança que foi aceita entre os falantes e em que os dois sentidos permaneceram até hoje. Então, como a gente usa o de repente? Podemos usá-lo com função temporal, como por exemplo, de repente, o coronavírus parou o mundo. Nesse caso, de repente mostra o momento em que o vírus apareceu e como foi algo instantâneo, que ninguém esperava. E esse é o de repente que já aparece desde o século XVI. Porém, o de repente pode expressar também possibilidade, como no exemplo, de repente, a vacina para o coronavírus fique pronta ainda este ano. Neste caso, de repente representa a possibilidade disso acontecer, podendo ser substituído pela palavra talvez, que representa a incerteza de algo acontecer, mas é algo que a gente quer muito. Espero que tenha dado para entender um pouco como estudamos a língua a partir de sua utilização no dia a dia. Obrigada!